Pessoal, alguém chegou na resposta desse exercício aqui? A gente tinha parado de resolver o exercício, né? Porque eu tive que sair para a apresentação do MIP. Alguém chegou numa resposta? Qual que é a concentração de fosfato na amostra? Alguém chegou a fazer? Alguém chegou a fazer? Qual que é a concentração de fosfato na urina? Bem, então se você tiver uma folha de papel, você pode deduzir. Eu acho que é mais fácil você fazer a dedução de fórmula no, no papel do que no Excel, né? Mas basicamente, ó, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: você tem aqui uma amostra que tem uma concentração desconhecida, né? A tua incógnita é a concentração de fosfato nessa amostra. Ela vai te dar uma resposta, né? No caso, uma absorbância, né? Então você pode imaginar que você vai ter aqui a absorbância da amostra. Aí essa amostra é fortificada, né? O que é fortificada? Você adiciona uma concentração do analito. Então você imagina que essa amostra e você lê a absorbância dessa amostra. Então você imagina que você vai ter uma amostra que a concentração de fosfato na amostra vai ser a concentração original da amostra mais a concentração do fortificado, a concentração que você adicionou à amostra. Isso daqui vai ser igual a uma absorbância. Isso daqui vai te dar uma outra resposta no equipamento, uma outra absorbância, né? O enunciado do problema fala que você adicionou 1 ml de padrão a 25 ml de amostra. Então é só você multiplicar o padrão pelo fator de diluição e voilá, tá aqui. Aí é só você multiplicar em cruz, tá vendo? É só você multiplicar aqui com aqui e aqui com aqui, que você vai chegar nessa fórmula, que a concentração da amostra é igual à concentração do fortificado vezes a resposta da amostra dividido pela resposta do fortificado menos a resposta da amostra vezes o fator de diluição. Você pode você mesmo deduzir essa fórmula que eu estou usando aqui. É só você colocar esses valores aqui ó, no papel e resolver a regra de 3. Isso daqui você multiplica por isso daqui por isso. Aí você desmembra e você chega nessa equação aqui. Tá bom? Então, qual que é a concentração na tua amostra? Então, você vai fazer que a concentração do fortificado vezes a resposta da tua amostra dividido pela resposta da tua amostra fortificada. Isso daqui é a absorbância da amostra fortificada. Menos, aí nunca se esqueçam de usar o parênteses aqui também. A resposta da tua amostra vezes o fator de diluição. Aí você chega que a concentração de fosfato na tua amostra é de 0,078 miligramas por ml. Aí você lembra que você quer saber a concentração de fosfato na urina, só que você tinha 2 ml de amostra de urina que viraram 100 ml, né? Então você vai fazer a concentração da tua amostra vezes o fator de diluição. Aí você vai chegar em 0,39 miligramas de fosfato por ml de urina. Certo?
Essa é a concentração de fosfato na urina. Você também poderia multiplicar por 1000 o teu resultado e chegar numa resposta de 390 miligramas por litro. Fica a gosto do cliente, né? Então vamos fazer mais um. O método espectrofotométrico para análise quantitativa de chumbo no sangue resulta em uma absorbância de 0,193. Quando uma amostra de 1 ml de sangue é diluída para 5 ml, uma segunda amostra de 1 ml de sangue é adicionada a 1 microlitro de padrão interno. A concentração do padrão interno é 1560 ppb e diluída para 5 ml, resultando em uma absorbância de 0,419. Qual é a concentração de chumbo no sangue? Então, lembra, você tem a concentração de chumbo no sangue. Você quer saber a concentração de chumbo no sangue. Você quer saber a concentração de chumbo no sangue. Você imagina que essa amostra de sangue ela foi diluída 5 vezes, né? Então você vai falar que a concentração de chumbo no sangue é a concentração da amostra diluída vezes um fator de diluição. Quanto que é esse fator de diluição? Quanto que é esse fator de diluição? Você imagina que esse fator de diluição é 5 dividido por 1, que obviamente vai dar 5. Então aqui você tem a resposta da tua amostra. Você tem a resposta da tua amostra, que o enunciado do exercício fala para ti, que é 0,193. Você tem aqui a concentração da tua amostra, é a tua incógnita. Você tem aqui a resposta da tua amostra fortificada, que é 0,419. E você tem que e aqui você tem que me dizer qual que é a concentração da tua amostra fortificada, né? Então você sabe que você tem um padrão de concentração 1560, 1560 ppb. O volume do padrão que foi adicionado à amostra foi 1 microlitro. E o volume final da amostra foi de Vamos colocar, então, o volume final da amostra foi isso mais isso, né? 5 ml mais isso. Então, você pode já passar 1 microlitro para ml para ficar tudo na mesma unidade, né? Ele está falando que foi colocado 1 microlitro. Você passar microlitro para ml, é só você dividir por 1000, né? Aí você passa para ml. Então, você vai dizer que o volume final da tua amostra é 5 mais 1 microlitro. Né? Então, esse daqui é o volume final da tua amostra. Não, desculpa, nesse exercício ele está falando que o volume foi completado, né? O volume foi completado para 5 ml nos dois casos, né? Então, o volume final da amostra é 5 ml, né? Nesse caso aqui, você pegou a amostra, colocou 1 microlitro do padrão e depois você completou o volume para 5 ml, né? Então, você imagina que a concentração que você adicionou de chumbo na tua amostra foi o quê? É a concentração vezes o volume do padrão dividido pelo volume final da amostra. Tá? Então, isso daqui vai te dar uma concentração de 0,312 ppb. Então, agora, para você resolver
essa questão aqui você resolve exatamente como a gente fez nos exercícios anteriores. A gente usa essa fórmula, só que dessa vez não tem o fator de diluição, porque a amostra não foi diluída. Então você vai escrever que você tem a concentração do padrão vezes a resposta da amostra. Isso daqui dividido pela resposta do fortificado menos a resposta da amostra. Isso daqui vai te dar uma concentração de ppb. 0,26 ppb. Certo? Todo mundo entendeu como é que faz? Então agora você tem um método que chama método do padrão interno. Para que serve o método do padrão interno? Se eu fizer uma questão na prova teórica, né, eu posso perguntar para que serve o método do padrão interno. Você pode dizer para mim que o método do padrão interno ele serve para quê? Existem técnicas em que existe muita flutuação do sinal. O que quer dizer que eu tenho muita flutuação do sinal? Você pensa que se você pegar a mesma amostra e for e passá-la no equipamento diversas vezes, você vai ver que a resposta que o equipamento te dá varia muito de uma análise para outra, né? Ou seja, você está analisando sempre a mesma amostra. Por exemplo, você está lendo você pega uma solução de um corante. Aí você vem e começa a ler a absorbância nessa amostra no espectrofotômetro. Você começa a ler a absorbância dessa amostra no espectrofotômetro. Se você fizer isso durante um dia, durante 5 minutos, no final do dia você vai ver que a variação na resposta que o equipamento te deu foi mínima. Foi menos que 0,1%. Agora, tem equipamentos que eu falei, você passa a mesma amostra várias vezes e a resposta que ele te dá varia muito. Então, por exemplo, você passa a mesma amostra 20 vezes. Ele vai te dar um desvio padrão relativo de 80%, 90%, né? Até mais de 100% em alguns casos. Né? O desvio padrão vai ser, você pode imaginar que o desvio padrão vai ser bem maior do que a média. Né? Então, você imagina o seguinte, nesse tipo de técnica que sofre muita variação de sinal, você é obrigado a usar uma técnica que chama método do padrão interno. Que eu falei, de técnica instrumental, né, a gente vai ver só espectroscopia de absorção molecular, né? Mas é que eu falei, esse procedimento vale para qualquer outro método, né? Então, por exemplo, existe uma técnica que chama espectroscopia de emissão atômica. Por que chama espectroscopia de emissão atômica? Né? Lembra existe, por exemplo, quando você coloca na chama, soluções de cátions metálicos, você obtém colorações diferentes, né? Você obtém colorações diferentes na tua amostra, né? Você chama isso de teste de chama. Então, por exemplo, se você coloca na chama uma solução de cobre, você vai ver na chama uma coloração verde. Né? Você imagina que você está colocando o cátion na chama, ele vai emitir luz num determinado comprimento de onda. E você mede a intensidade da luz emitida. Né? Então você pensa que nessa técnica ela consiste em você colocar a tua amostra líquida na chama. Então você imagina que a emissão da tua amostra vai depender do quê? Da vazão que você está colocando a amostra na chama e da temperatura da chama. Você imagina que mesmo você tendo uma vazão constante, né, do teu analito para chama, essa vazão pode acabar variando.
E mesmo que ela seja constante, ela vai causar flutuações na temperatura da chama. Então, por exemplo, nessa técnica que é a espectroscopia de emissão atômica, você tem muita flutuação no teu sinal devido à vazão do teu reagente para a chama e a temperatura da chama. Então, você usa uma técnica que chama método do padrão interno. O que é o método do padrão interno? Eu vou colocar em todas as minhas amostras, né, ou nos meus padrões, né, nos meus padrões quando eu estou fazendo a curva analítica. Quando eu for analisar uma amostra através dessa técnica de emissão atômica, né, quando eu for fazer isso daí, eu vou colocar em todas as minhas amostras uma concentração igual e conhecida de um padrão. Para que isso serve? Você imagina que à medida que a vazão varia e a temperatura da chama varia, você imagina que a resposta do teu analito vai variar assim como a resposta do teu padrão interno. Então, se você fizer um gráfico da resposta do analito, né, da resposta do teu analito em função do tempo, você vai ter uma variação muito grande. Se você fizer um gráfico da variação da resposta do teu padrão interno em função do tempo, você também vai ter uma variação apreciável. No entanto, se você fizer um gráfico da razão, né, da razão do analito entre o padrão interno, você vai ter praticamente uma constante, né? Porque você imagina que a resposta do analito varia da mesma proporção que o padrão interno. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo. O potássio pode ser determinado, isso daqui é na planilha 19. O potássio pode ser determinado por espectrometria de emissão em chama, usando um padrão interno de lítio. Os seguintes dados foram obtidos para a solução padrão de KCl e uma solução desconhecida contendo uma quantidade constante de cloreto de lítio, como padrão interno. Todas as intensidades foram corrigidas pela subtração da intensidade de emissão do branco. Calcule a concentração de potássio na amostra. Então aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 padrões. E aqui você tem a resposta dos padrões, e aqui você tem a resposta do padrão interno, né? Então você pode fazer esse gráfico, ó. Então a gente pode colocar os valores aqui, ó, 1, 2, 5, 7,5, 10, 20. Então você coloca aqui a resposta 10, 15,3, 34,7, 65,2, 95,8, 100,2, e aqui você vai colocar as intensidades do padrão interno. Vírgula 5. Pessoal, então você imagina o seguinte. Vamos fazer os gráficos para vocês entenderem. Aqui você tem a concentração, dos padrões. Você imagina que a concentração do padrão interno, que no caso é o lítio, ela é constante, ela é a mesma em todas as amostras. Então, se eu fizer um gráfico da resposta do lítio, então você imagina que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você imagina que aqui eu tenho 6 soluções que têm a mesma concentração de lítio. Então, você ia esperar o quê? Que todas essas amostras dessem exatamente a mesma resposta. Você não teve respostas iguais
para soluções de concentrações iguais. Por quê? Por causa da flutuação do sinal, né? Você imagina que a resposta que o equipamento te dá, ela está muito susceptível a uma variação, devido à variação na temperatura da chama e na vazão do teu analito para a chama. Então, se você fizesse um gráfico da variação da concentração do padrão interno em função do número de análises, você ia ter uma coisa assim, né? Opa, perdão. Então, o que você esperar? Que todas as análises produzissem a mesma resposta. Então, você esperava um gráfico em que ficasse tudo assim, né? Ficasse uma reta, todas as respostas iguais, né? Na primeira, na segunda, na terceira análise. Deixa eu colocar, só mudar o título dos eixos. Então, a gente vai colocar principal 1, máximo 6. Então, aqui você tem o número de análises, né? E aqui você tem a resposta do equipamento. Então, vamos para o título, né? Então, aqui você tem o número de repetições que a amostra foi feita. E aqui você tem a resposta do teu equipamento. Aqui você tem o número de análise e aqui você tem a resposta do equipamento. Então, você esperar que todas as respostas fossem iguais, já que você está analisando soluções de concentração idênticas. Por que tem essa flutuação? Porque o equipamento está muito sujeito, susceptível a sofrer variações na sua resposta. Então, se você faz a tua curva analítica, da resposta do sódio em função da concentração, você não vai ter uma função muito linear, né? Então, você vem aqui, inserir, gráfico, adicionar a linha de tendência. Você vê claramente que o teu gráfico não vai ter uma boa linearidade, né? Então, aqui você tem a concentração dos seus padrões, né? Então, aqui você tem a concentração, você tem aqui a concentração de potássio em ppm. E aqui você tem a resposta do equipamento. Você vê claramente que o teu método não te dá uma boa linearidade. Então, você imagina o seguinte, se eu dividir, ó, agora eu vou dividir, eu tenho aqui os meus padrões, tá vendo? Agora, eu vou dividir a resposta que eu obtenho para os meus padrões pela resposta do meu padrão interno. Então, eu vou fazer a resposta do meu padrão dividido pela resposta do meu padrão interno. Certo? Eu vou fazer isso daqui. E agora eu vou fazer um gráfico da resposta do meu analito dividido pela resposta do meu padrão interno. Então, eu vou inserir isso aqui. E voilá, ficou bem melhor. Então, aqui eu tenho a resposta do potássio dividido pela resposta do lítio. E aqui eu tenho a concentração de potássio em ppm. Eu venho aqui, Ctrl C, Ctrl V, adicionar a linha de tendência. E agora você vê que a linearidade do gráfico aumentou muito, né? Então, você imagina que
Nesse daqui eu só vou colocar entre parênteses que aqui é só a resposta para o sódio. Certo? Desculpa, aqui é a resposta para o potássio. Então, vamos fazer um acordo? Vamos fazer uma coisinha? A gente vai determinar a concentração da amostra sem usar o padrão interno, e a gente vai determinar a concentração da amostra utilizando o padrão interno, né? Então, por exemplo, aqui na amostra, você tem aqui a amostra, a concentração desconhecida. Ele dá uma resposta de 47,3 para o potássio e a resposta do lítio de 9,1. Né? Então, se eu for determinar a concentração de potássio nessa amostra, utilizando a equação da reta, eu vou falar. Então, eu vou determinar a concentração de potássio nessa amostra utilizando a equação da reta. Então, eu vou fazer a resposta da amostra menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Eu vou ter uma resposta de... Eu vou dizer que essa amostra tem uma concentração de 6,17 ppm. Se eu fazer agora utilizando o método do padrão interno, né? Fazer isso utilizando o método do padrão interno, ou seja, eu vou dividir a resposta do meu analito pela resposta do padrão interno. Então eu vou fazer a resposta da minha amostra menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Aí você vê que vai dar uma pequena, nesse caso aqui vai dar uma certa diferença. Você imagina que a resposta que você obtém através do método do padrão interno é mais precisa, né? Então, para que você usa o método do padrão interno? Quando você tem muita flutuação na resposta do teu equipamento, né? Por exemplo, uma técnica que é muito utilizada, uma técnica instrumental que é muito utilizada é a cromatografia gasosa. Eu fiz um pós-doutorado em toxicologia que eu usava cromatografia gasosa. A gente usava a cromatografia gasosa para determinar a atrazina no sangue de camundongos, né? O pessoal estava fazendo um estudo de como que a contaminação de atrazina funcionava no camundongo, né? Então você dava atrazina para o camundongo em diversas concentrações durante diversos tempos e depois eu quantificava a concentração de atrazina no sangue, não, né? No plasma do camundongo, né? Você imagina que, no caso, o método da cromatografia gasosa, o que ele faz? Ele vaporiza toda a amostra, né, numa câmera quente e depois ele direciona uma parte dessa amostra vaporizada para a coluna cromatográfica, né, que vai separar os analitos e depois vai levar até um detector que vai dar a resposta para cada um desses analitos. Então você imagina o seguinte, que você vaporiza a amostra dentro de uma câmera quente e essa amostra vaporizada, uma pequena fração, uma centésima parte vai ser dirigido para o equipamento, né? Então você imagina que esse fenômeno, né, a gente chama, né, do inglês split, né? Em inglês split é dividir, né? Então você imagina que essa divisão da amostra, né, o split, ela nunca vai ser muito reprodutível. Então você imagina que tinha um rapaz que estava tentando fazer antes de eu chegar, ele fazia esse método, só que ele não usava padrão interno. Aí ele não fazia padrão interno, ele tinha uma flutuação absurda nas respostas dele. Aí a gente começou a utilizar o método padrão interno, o método ficou estável, né? A gente pôde determinar com precisão a concentração de atrazina no sangue dos camundongos, né?
Então, basicamente, se eu perguntar na prova para que serve o método do padrão interno, você vai me responder o seguinte, que é para você usa o método do padrão interno quando a resposta do equipamento é muito susceptível a variações, né? Como, por exemplo, espectroscopia de emissão atômica, cromatografia gasosa no modo split, né? Isso daí não precisa falar, não. Você só precisa ter em mente que o método do padrão interno é para evitar flutuações para corrigir a flutuação da resposta do equipamento, tá? A gente já fez na prova anterior, né? Você tinha que obter. Eu dava a concentração dos padrões, eu dava a concentração dos padrões e a resposta do equipamento. A gente fez isso na P2. Em falar nisso, eu acho que até já fechou a nota de vocês. Depois eu estou curioso para ver quanto que vocês tiraram. Eu já fiz isso com vocês, eu dou a concentração dos padrões, dou a resposta de cada um dos padrões e você obtém a curva analítica. Aqui você faz o mesmo procedimento para determinar a concentração do analito, né? Você tem a equação da reta, você substitui você subtrai da resposta do analito o coeficiente linear e depois você divide pelo coeficiente angular. Aí você tem a resposta do analito. Nesse método do padrão interno, não esqueçam de dividir a resposta da amostra pela resposta do analito, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Então, na prova na prova que a gente vai fazer na semana que vem, devido à interrupção da aula de hoje, né? Desculpa, eu precisava participar da apresentação do meu aluno, né? E eu queria estar presente, né? Afinal de contas, a gente passou um ano junto fazendo esse trabalho e eu estou mais um ano sozinho para publicar, né? Eu não vou conseguir terminar toda a matéria na aula de hoje, então a gente termina na aula que vem. Logo após a aula, eu já coloco a prova no AVA 3 para vocês. Tá bom? Então, na prova, você imagina que você vai ter a concentração dos padrões, vai ter a resposta dos padrões e a resposta do padrão interno. Você vai dividir a resposta do analito pela resposta do padrão interno e vai fazer um gráfico da concentração em função da razão entre a resposta do analito e a resposta do padrão interno, né? Então aqui eu coloquei as concentrações e aqui eu coloquei a resposta do analito dividido pela resposta do padrão interno. Eu utilizei a própria equação do gráfico aqui para determinar a concentração da amostra, mas eu poderia utilizar aquela função PROD-LIN. Poderia usar a função PROD-LIN. Aqui eu coloco as respostas, aqui eu coloco as concentrações, aí eu escrevo verdadeiro, verdadeiro. Aí você lembra que aqui é o erro na direção do... Aqui é o erro da equação da curva analítica. A gente chama erro XY. Aqui é o coeficiente angular e aqui é o coeficiente linear, né? Então você lembra que a equação da reta é y igual a mais bx. Desculpa. Y é igual a x mais b. O Excel dá dessa forma, tá vendo? O Excel dá a equação ax mais b, tá bom? E aqui é o r quadrado, né? Esse daqui é o valor do r quadrado. Você imagina que o ideal é um r quadrado perto de 1. Então eu poderia determinar a concentração da minha amostra, né? Fazendo o quê? Fazendo a resposta da amostra menos o coeficiente linear dividido pelo coeficiente angular. Certo? É super, extremamente simples de você fazer isso daqui.
Então, a gente tem... Esse daqui foi o slide de número 19. A gente pode ir agora para o slide de número 18. A água pode ser determinada em amostras sólidas por espectroscopia de infravermelho. O conteúdo de água do sulfato de cálcio hidratado deve ser medido empregando carbonato de cálcio como padrão interno, para compensar alguns erros sistemáticos do procedimento. Uma série de soluções padrão contendo sulfato de cálcio hidratado e uma quantidade constante e conhecida do padrão interno é preparada. A solução com conteúdo conhecido de água também é preparada, contendo a mesma quantidade do padrão interno. A absorvância do composto de hidratado é medida em um comprimento de onda, né, a amostra, juntamente com aquela do padrão interno em outro comprimento de onda. Os seguintes resultados foram obtidos, né? Então, aqui você tem a absorvância da amostra e aqui você tem a absorvância do padrão. E aqui você tem as concentrações dos padrões. E aqui você tem a concentração da amostra desconhecida, tá? Ó, então você tem a resposta da amostra e resposta do padrão interno. Concentração e aqui você tem a concentração das amostras. Eu quero que você me determine a porcentagem de água na amostra desconhecida. Pessoal, então vocês podem tentar fazer esse exercício e a gente pode fazer o seguinte, então. A gente faz um intervalinho aí de uns 15 minutinhos. A gente faz um intervalo de uns 15 minutinhos. E quando eu voltar, eu resolvo esse exercício. E o primeiro que colocar a resposta desse exercício no chat vai ganhar meio ponto na P3 da semana que vem, tá? Então aqui é o exercício que está na planilha 18, tá? E a gente volta então 10h19.